Olá, eu sou o Felipe e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Levantamento de seio maxilar bilateral com utilização de PRF, viabilizando a instalação de implantes ósseo-integrados. Muitos são os motivos que fazem com que os pacientes percam os seus elementos dentários, e com isso muitos deles acabam se tornando edêntulos totais ao longo de suas vidas. Isso vai impactar direta e significativamente na saúde bucal e principalmente na saúde geral. Então nós, dentistas, nós temos que estar preparados para realizar a reabilitação desses pacientes da melhor maneira possível, para que a gente devolva assim a função mastigatória, a estética do sorriso e a qualidade de vida para os nossos pacientes. E atualmente, uma das formas que a gente mais utiliza para nos auxiliar na reabilitação é a utilização dos implantes dentários, que no caso dos edêntulos totais, nós podemos lançar mão de 4 a 6 implantes e posteriormente a confecção de uma prótese fixa sobre esses implantes, que é a famosa prótese do tipo protocolo de Brånemark. Porém, nem todos são os casos que são indicados para a instalação de implantes. Por exemplo, uma das regiões que pode acabar dificultando ou até mesmo impossibilitando a instalação de um implante é a região dos seios maxilares. Os seios maxilares eles são cavidades bilaterais localizadas no corpo da maxila, que são revestidas por uma membrana e envoltas por um epitélio que fica aderido ao osso adjacente. Essa estrutura pode acabar então dificultando a instalação do implante. Se esse for o caso, nós precisamos lançar mão então do procedimento que é denominado levantamento do seio maxilar, ou sinus lift. Ali na imagem à direita a gente consegue observar que essa é uma técnica que é descrita como um reposicionamento da membrana do seio com associação de enxertias ósseas, com o objetivo de criar um volume ósseo vertical e horizontal, para que assim a gente viabilize então a instalação de um implante e posteriormente a reabilitação do nosso paciente. Então o objetivo do nosso trabalho ele foi relatar um caso em que o procedimento do levantamento de seio maxilar foi imprescindível, foi fundamental para que a gente conseguisse instalar os implantes e posteriormente reabilitar uma paciente edêntula total. Então, nossa paciente do gênero feminino, 60 anos, leucoderma, compareceu à clínica de implantodontia com a queixa principal de sentir dificuldade para se alimentar, para mastigar, porque ela era usuária de prótese total superior e prótese parcial inferior há muitos anos. Ela relatava ter até um pouco de dor ali ao se alimentar, principalmente no arco superior. Então, inicialmente, nós planejamos realizar uma prótese guiada, protocolo guiado na arcada superior. Então nós traçamos a sequência, o planejamento do nosso caso, iniciando pela solicitação do exame complementar, partindo para a avaliação do exame, para que assim a gente realizasse o planejamento dos nossos procedimentos propriamente ditos, divididos em etapa cirúrgica e etapa protética. Então, para isso a gente já realizou então as marcações na prótese da nossa paciente, para que a gente realizasse então a cirurgia guiada. Também confeccionamos o registro de mordida, para que assim a paciente realizasse o exame de tomografia computadorizada com a prótese em posição. E com isso, o resultado da nossa tomografia nós utilizaríamos então para a confecção do nosso guia cirúrgico. Porém, com os resultados da nossa tomografia, nós observamos então a pneumatização do seio maxilar, bilateralmente, o que estaria dificultando a instalação dos implantes nas regiões posteriores. Então nós tivemos que voltar um pouco no nosso planejamento e dividir a etapa cirúrgica em algumas outras etapas, que seria o levantamento do seio maxilar do lado direito e esquerdo, aí um novo exame radiográfico e aí sim realizar a instalação dos implantes. Então nós decidimos iniciar pelo lado direito, então ali a gente já delimitou aonde a gente gostaria de realizar o nosso retalho, a fim de expor o tecido ósseo, onde a gente iria realizar a cirurgia do levantamento de seio, para assim a gente realizar a remoção desse tecido ósseo, para que a gente realizasse a exposição da membrana do seio. Com isso, nós partiríamos para então o descolamento dessa membrana com o auxílio das curetas para levantamento de seio. Com o objetivo então da gente criar um espaço para realizar a enxertia óssea. Aqui o descolamento já realizado, onde a gente consegue enxergar que a gente criou esse espaço para partir para a próxima etapa, que seria dos enxertos. Aqui é um vídeo que vocês conseguem observar então
os movimentos da respiração da paciente, né? E a gente consegue observar o movimento da membrana de acordo com a respiração. Isso nos mostra que a gente obteve sucesso no descolamento, porque a gente observa então o ganho de espaço, né, para a gente realizar o enxerto, e também observa que não houve a perfuração da membrana durante o descolamento. Então a gente consegue realmente aferir o sucesso no descolamento. Então, dessa forma, a gente passa para a parte da enxertia óssea, né, que antes da cirurgia nós realizamos então a coleta do sangue da paciente, colocando nesses tubos e em centrífuga em tempos específicos, para a gente então confeccionar as membranas, né? A membrana de PRF, que é essa imagem mais à direita, PRF significa na tradução plasma rico em fibrina, é utilizado para nos auxiliar na regeneração, né? Nesse caso aqui na regeneração óssea. Então ela é inserida na cavidade, né, na loja cirúrgica, para auxiliar na formação de novo tecido ósseo. E a imagem ao meio é o nosso stick bone, que é o enxerto ósseo, nesse caso aqui foi utilizado de origem porcina, né, associado com o tecido da paciente, que a gente coletou, e a gente insere esse stick bone na região cirúrgica, né, do seio maxilar, para realizar realmente esse deslocamento do seio maxilar, para realizar o levantamento, associado com a membrana de PRF, e assim realizado então as suturas, a fim de manter esse enxerto em posição, para que a paciente tenha cicatrização e regeneração da maneira correta, né? Então, depois desse procedimento, um mês depois, nós realizamos a cirurgia do lado esquerdo também. E aí, sim, partimos para um novo exame radiográfico. Então, 6 meses depois, nós observamos essas imagens aqui, onde a gente consegue observar um grande ganho de volume ósseo, né, em todos os cortes da tomografia. Aqui os antes e depois, nós observamos realmente um ganho significativo de volume ósseo em todos os cortes, o que acabava possibilitando então a gente pensar agora em instalação de implantes para posteriormente realizar a reabilitação da nossa paciente com a prótese fixa, né? Esse caso ainda está em andamento. Então, como conclusão, nós podemos trazer que o procedimento que é denominado sinus lift, né, ou levantamento de seio maxilar, ele pode fazer com que um caso que antes era impossível ou muito difícil de instalar implantes acabe sendo viável, fazendo assim com que a gente consiga devolver a função mastigatória, a estética do sorriso para o nosso paciente e principalmente a qualidade de vida. Aqui as referências que eu utilizei para esse trabalho e muito obrigado.